Olá, meu nome é Eden e vou falar sobre o reconhecimento de biomarcadores de câncer através dos sistemas POC. Este é o artigo que foi utilizado. Os objetivos são mostrar a importância da análise de biomarcadores de câncer, apresentar os biosensores e como funcionam, expor as novas tecnologias sobre os biosensores em conjunto com os sistemas POC e exibir os pontos positivos e concluir o trabalho. Para introduzir o tema é necessário apresentar alguns termos e falar um pouco sobre eles. O primeiro é biomarcador. Os biomarcadores são materiais biológicos que sinalizam algo. No caso do câncer, eles sinalizam o tumor e conseguem mostrar e prever o estágio dele. Porém, apresentam algumas dificuldades, como a difícil reprodutibilidade do ensaio e a necessidade de uma análise muito precisa para saber qual tratamento aplicar. Outro termo é biosensor. Os biosensores são pequenos dispositivos que reconhecem componentes biológicos por meio de um sistema de detecção, transdução e amplificação do sinal. E por último, os equipamentos POC, que são sistemas que fornecem dados sobre o paciente de maneira rápida e prática em qualquer lugar. Eles são acoplados com um biosensor e apresentam melhorias na triagem, na vigilância das doenças e no monitoramento do tratamento, e são de baixo custo de implementação. Na figura acima temos o exemplo de um biosensor. O bioreceptor recebe o analito, que então é transduzido, gerando um sinal. E na figura abaixo temos um exemplo de um sistema POC. A análise de biosensores de câncer é muito importante. Fato é que a taxa de mortalidade vem aumentando ao longo do tempo, pois é uma doença muito perigosa. Em 2004, aproximadamente 563.700 pacientes foram diagnosticados com câncer. O método para o diagnóstico de câncer depende de tecnologias com mais de 100 anos de idade. Assim, é muito necessário o desenvolvimento de novos métodos. A transdução eletroquímica ocorre da seguinte maneira. O analisador é composto por uma bateria ISAD e combinado com diferentes biosensores amperométricos e com membranas EASY. Esse tipo de analisador tem sido muito utilizado em sistemas POC. Estão sendo usados nanomateriais que permitem uma notável sensibilidade e capacidade de codificação. A detecção química ultrassensível ocorre através de amplificadores de nanopartículas em conjunto com biomoléculas de nanopartículas. A gente percebe que a nanociência vem sendo muito utilizada neste campo. Os biosensores eletroquímicos fornecem um diagnóstico de maneira rápida, simples e de baixo custo. Outras transduções são a transdução óptica, que é a mais utilizada. Ela ocorre através de espectroscopia de fluorescência, interferometria e espectroscopia de ondas ópticas. A transdução pisoelétrica é outro tipo, ocorre através do acoplamento de um elemento de reconhecimento biológico com elemento pisoelétrico, que são cristais de quartzo revestido com eletrodos de ouro. E ocorre a detecção de interações entre RNA-proteína, DNA-DNA e RNA-RNA. É válido ressaltar também os pontos quânticos, que chegam para substituir os fluoróforos de marcação por nanocristais luminescentes e apresentam algumas propriedades, como por exemplo, eles têm um amplo espectro de excitação, o que permite a excitação de múltiplos pontos quânticos de mesmo comprimento de onda. A fotoestabilidade permite maiores tempos de observação e ocorre a melhora do sinal ruído devido ao rendimento quântico de alta emissão. O processamento de biomarcadores é extremamente complexo. Assim, é muito utilizado o sistema de análise micrototal, TESS, conhecido como Lab on Chip, ou na chip. Esse sistema apresenta múltiplas funções bioanalíticas de um laboratório. Ele é pequeno e portátil, consegue diminuir o uso de reagentes, apresenta maior sensibilidade e é muito fácil de ser utilizado. O autor apresenta algumas conclusões e alguns pontos, como por exemplo, novas ferramentas bem equipadas ainda devem ser desenvolvidas para a determinação de biosensores de diferentes classes. Muitos dispositivos desses novos já estão sendo usados. A evolução é lenta devido à complexidade do câncer, porque existem vários tipos de câncer e podem se manifestar de várias maneiras. A integração é muito necessária com os dispositivos Lab on Chip, porque é muito complexo, o processamento é muito complexo. É necessário desenvolver novos dispositivos POC para fornecer maior acessibilidade para a triagem em larga escala. Eu concluí que, apesar da complexidade do câncer, são necessárias novas tecnologias, pois ainda são muito rudimentares. Os novos instrumentos chegam somente para agregar. Eles apresentam diversas vantagens, entre elas a melhora no diagnóstico, facilidade de uso, portabilidade, rapidez da formação.
e pode ser usado em qualquer lugar, em qualquer momento e não é necessário um especialista. E esse é só o começo de tais aplicações.